Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa reflexão da palavra de hoje, ela vai para você que não encontra saída. Você tem problemas, daqui a pouco chega mais problemas e vai acumulando problemas que você não encontra saída, não encontra solução. Muitas vezes entra em desespero, está desesperado. Por que que isso acontece? Então hoje nós vamos falar sobre isso e nessa palavra de hoje ela quer te dizer que a falta do reconhecimento das vontades de Deus faz com que você não consiga se livrar dos seus problemas, da situação financeira, da situação familiar, dos problemas no trabalho. Então a falta de você reconhecer os sinais que Deus te dá, a falta de você fazer as vontades de Deus faz com que você se direcione a problemas que parecem ser sem soluções. Tá? Vamos refletir hoje o primeiro livro dos Reis, tá? Primeiro Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 24, tá bom, feras? Então a gente vai refletindo assim de uma forma dinâmica, tá? Então aqui Elias, ele fez uma profecia a Acabe, falando que nesses anos não haveria orvalho e nem chuva naquela região, nem orvalho nas folhas teriam e nem chuva. E aí Deus pegou e falou para ele assim, vai para a região do Rio Jordão, lá vai ter água para você beber, e eu ordenei os corvos para te servirem. Os corvos eles vão levar para você pão e carne, e você vai beber a água dessa torrente que é de, deixa eu ver aqui, corrente de Carite, que está de fonte do Jordão. Então, os corvos levavam a comida para o Elias, os corvos levavam comida pro Elias. Então não faltava comida. Veja, aí eu lembrei do primeiro capítulo do Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quer ver só? Vou ler aqui para vocês. Olha só, que os corvos serviram Elias, serviam comida para ele poder comer, os corvos. Então, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine, que o homem reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os corvos, sobre os animais domésticos. Tantas pessoas tratam o animal doméstico como o principal da casa, como o que é o principal. Os cuidados principais com o animal doméstico, os cuidados principais. Tem gente que coloca na sociedade o animal doméstico como o principal. Veja, Deus já está falando, que o homem reine sobre os animais domésticos, está falando aqui, domésticos, né? Tem esse detalhe ainda. Claro que nós devemos tratar bem os animaizinhos, eu tenho aqui a princesa que a gente trata super bem, tá? Mas existem pessoas que deixam os animais acima dos homens, né? Dos homens, das mulheres, dos seres humanos, enfim, né? Então veja, para vocês verem como que é, os corvos serviram a Elias e não deixou faltar comida para ele. E aí depois Deus, ele falou para ele ir à região de Sarepta, que lá tinha uma viúva a quem ele iria servir. Ele preparou a viúva. Então ele falou aqui, ó, Deus falou assim para Elias, vai para Sarepta de Sidom e fixa ali. Eu ordenei uma viúva desse lugar que te sustenta. Deus ordenou uma viúva desse lugar aí para sustentar Elias, né? Porque secou aquela fonte de água que ele tinha lá, secou, né? Porque estava passando por uma grande seca. Essa mulher, né, que ela é a viúva, quando Elias chegou lá para ela, ele pediu para que ela levasse pão, e ela estava passando por um momento muito difícil da vida dela, né? Então já se coloca no lugar dela, já se coloca no lugar dessa viúva aí, tá? E ela tinha um filho,
E eles não tinham nada para comer. A única coisa que eles tinham era um pouquinho de trigo, um pouquinho de óleo. E Elias chegou pedindo pão. Né? Elias chegou pedindo pão, deixa eu ver aqui. Por favor, vai buscar um pouco de água numa vasilha para que eu beba. Elias chegou na cidade e já chegou para ela pedindo um pouquinho de água. Traz-me também um pedaço de pão. Aí a mulher respondeu: pela vida de Deus, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar este resto para mim e meu filho, a fim de o comermos e depois morrermos. Então ela estava, né, pegando 2 pedaços de lenha para preparar esse pouquinho de trigo com óleo, para poder preparar a comidinha, o pão, para ela e para o filho dele comer e depois morrer. Por que comer e depois morrer? Porque estava em seca, não tinha mais nada. Ainda a mulher viúva, ela vivia numa situação muito complicada, muito difícil, né? Vivia praticamente numa miséria e ainda passando por esse tempo de seca. Era a única coisa que ela tinha. Ainda chegou Elias pedindo para ela isso aí, pedindo água. Já chegou pedindo água. Nossa, mas tá em seca. Não tinha a água que tinha lá onde o Elias estava, tinha em abundância, secou naquela torrente. Veio para a região da viúva. Já chegou pedindo água, que já estava complicado ter água. Depois pediu pão, que ela já estava na miséria com o filho e sabia que ia comer aquilo e ia morrer de fome. Ia morrer de fome, ela com o filho iria morrer de fome porque não tinha onde recorrer. Você passa por uma situação como essa, de não ter para onde recorrer, para onde ir? Se você passa, saiba que o único que você precisa recorrer é a Deus. É Ele que vai solucionar os seus problemas. Então, você primeiro recorre a Deus para que Deus prepare os homens para que cheguem as coisas para você. O agradecimento primeiro é a Deus, as suas orações precisa ser primeiramente a Deus. Você tem que esperar as suas expectativas em Deus, para que aí Deus possa ordenar homens para que venham a te ajudar, auxiliar em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tá? Pessoas que fazem caridade no seu próprio nome, com segundas intenções, essas caridades não prestam, tá? Não são de Deus. As caridades elas precisam vir em nome de Jesus, sem buscar recompensas, né? E aí, mesmo assim, aí Elias pegou e falou para ela. Veja bem, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que eu percebi. Olha, Deus ele falou para Elias assim, ó: eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Veja, Deus ele fala, né? Eu ordenei a uma mulher nesse lugar que te sustente. Eu acredito que Deus preparou o coração dessa mulher. Não que ele tenha falado para ela assim, né, veio como Elias, né, recebeu a palavra, vá até lá, os corvos vão te sustentar. Não, eu imagino, tá, que Deus preparou o coração dela, ele amoleceu o coração dela para acolher a palavra de Elias, para acolher, né? Então, mesmo na dificuldade, né, naquela miséria que ela estava, ela ainda acolheu a palavra dele, né? Por exemplo, você pega em Êxodo, no quando Moisés foi para o Egito, né, e lá teve as pragas, Deus ele endurecia o coração de Faraó, mesmo com as pragas, né? Faraó poderia falar assim: não, 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 já acredito, não, mas Deus endurecia o coração de Faraó para que mais pragas chegassem, né? Para que ele sofresse com as consequências mesmo, né? Então Deus endurecia o coração de Faraó. E nesse caso ele amoleceu o coração, né, dessa viúva para que ela pudesse acolher. Será que o seu coração ele está amolecido? Está aberto à palavra de Deus? Está aberto à palavra de Deus? Aqui, ó. Será que você está me ouvindo aí e está deixando passar batido?
né? Poxa, amoleça seu coração, peça a inspiração do Espírito Santo para que amoleça o seu coração. Coração endurecido, assim como o de Faraó, coração endurecido que ainda continuou sofrendo com as consequências, as pragas. Será que você não está passando por um momento como esse? Que vem, por exemplo, lá no Egito era uma praga, depois já vinha outra, depois já vinha outra, porque o coração é endurecido. Amoleça seu coração, para que você possa escutar as palavras que vêm de Deus, assim como essa viúva. Deus preparou o coração dela, ela amoleceu o coração e acolheu a palavra de Elias. E aí, ela falou, né, estou preparando isso aqui para a gente comer e depois morrer. Porque já sabia, já estava quase morrendo, ia preparar aquele que era o último suspiro. De repente ela estava segurando para o último suspiro essa comidinha, esse pão, né, e não dava mais e ela estava para preparar isso para ela e para o filho. Triste, né, a situação triste, né? Será que hoje você está no último suspiro? Talvez você não esteja no último suspiro, você esteja em uma situação muito complicada, delicada, mas não esteja no último suspiro e está tendo a oportunidade de saber o que fazer, né? Amolecer seu coração, buscar a Deus, pedir a inspiração do Espírito Santo, rezar, ir à missa, confessar. Elias replicou: não temas, volta e faze como disseste. Mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e para seu filho. Olha só, primeiro para Elias e depois para ela. Porque eis que diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que Elias disse. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Você acha que a palavra vem, né, para nós aqui hoje como uma história que serviu só para Elias, que serviu só para a viúva, para o filho? Você acha que essa palavra, a palavra de Deus, vem só para aquele tempo e acabou? Claro que não. Essa é a palavra de Deus viva, que vem para você, que vem para mim, para que você possa perceber que por mais complicado que esteja a sua situação hoje, você é capaz de servir as pessoas como caridade, para que você possa cada vez mais se aproximar de Deus e reconhecer as vontades de Deus na sua vida. Você vê, quando ela, na miséria, serviu primeiro Elias, Elias que foi enviado por Deus, ela serviu primeiro Elias, porque ele pediu, né? Primeiro seria o filho, ela, e depois o Elias, mas ele chegou e falou isso para ela acolheu essa palavra, ela amoleceu o coração. Se você não amoleceu o coração, você não vai reconhecer esses momentos, você não vai reconhecer esses momentos. Vai acontecer igual o faraó, que foi recebendo praga por praga, praga por praga. Não estou falando que é praga isso na sua vida. Estou falando que hoje você talvez veja dificuldades em cima de dificuldades, dificuldades em cima de dificuldades e não vê saída. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então amoleça seu coração para que você possa ouvir as palavras que vêm de Deus, as profecias de Deus na sua vida. Amoleça seu coração para você reconhecer. Né? Quando acontecer isso, não vai faltar pão. Não vai faltar o dinheiro que sua família precisa. Não vai faltar providências na sua vida quando você reconhecer isso. Primeiro, amoleça seu coração para você ouvir a palavra de Deus, reconhecer as vontades de Deus. Quando isso acontecer, faça as vontades dele. Faça as vontades dele primeiro. As vontades de Deus primeiro. Não as suas vontades. A vontade da mulher era que o filho dela comesse primeiro, ela comesse primeiro e depois, aliás, a vontade dela era essa. Ela serviu primeiro Elias, depois para ela e para o filho. A palavra deixa claro isso aí. E aí, depois não faltou mais. Não faltou mais. Acabou naquele momento, acabou, mas não faltou mais farinha, não faltou mais óleo, não faltou. E eles viveram em paz. E Elias continuou junto com eles.
Depois de um tempo, o filho dessa mulher, dona casa, adoeceu e morreu. Morreu, e aí a mulher, né, poxa, durante esse tempo eu imagino, né, de acordo com a palavra, que Elias ele pregou isso para a mulher. Poxa, você viu as providências de Deus quando você acredita na, nas providências de Deus, na palavra de Deus, quando você se aproxima de Deus, né, ele foi já mostrando, né, Deus, né, a grandiosidade de Deus Todo-Poderoso, né, e ela foi acreditando mesmo nessa palavra, né, se convertendo, né, porém o filho morreu, né, aí ela falou, você veio, né, deixa eu ver aqui, você veio à minha casa para lembrar-me dos meus pecados e pagar o meu filho. Por quê? Ele foi falando as coisas que deve se fazer para que você siga no caminho de Deus. Né? Então, ela começou a reconhecer os pecados, algumas coisas que de repente ela cometia, que cometeu. Né? E ela realmente foi confiando na palavra de Deus para ela se livrar desses pecados. Mas de repente o filho morreu. Assim, poxa, você vem me falar essas coisas aí e durante todo esse caminho o meu filho morre? Né? Que tristeza, vem me trazer uma tristeza tão grande. E aí, através da intercessão de Elias, o filho voltou a viver. Né? Então ele pediu 3 vezes para Deus. Ele falou 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. Então, quando você se tornar sensível à palavra de Deus, quando você amolecer seu coração, fazer primeiro as vontades de Deus, você vai começar a receber as providências dele, assim como essa mulher recebeu. Por mais que em algum momento aconteça coisas que para você são ruins, que te entristecem, que te entristecem, Deus ele vai acolher as intercessões que você precisar para que no momento da sua dor essas intercessões sejam ouvidas e a sua dor seja aliviada, que a sua dor, o seu problema seja resolvido. Desde que você amoleça o seu coração, siga as vontades de Deus, sirva primeiramente a Deus. No momento que você passar por alguma provação, uma dificuldade muito grande, Deus vai ouvir as suas intercessões. Deus, ele vai ouvir as intercessões dos santos que você pedir para que te ajudem nessa intercessão. E você vai superar essa dor. Por quê? Está falando aqui. Está falando, e não é só para esse tempo, não é somente para essas pessoas que Deus faz. Né? Se está aqui é porque ele faz para todos, para mim, para você, igual fez para ela. E aí o menino viveu. Aí ele entregou o filho para a mãe e disse, vê, teu filho vive. A mulher exclamou, agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Então, irmãos, veja, Deus ele quer provar para você também que a sua fé, precisa, que você precisa de sinais para que você fortaleça a sua fé. É isso. Tá? Então, Deus ele sabe que nós precisamos de coisas, né, que nos comprovem, poxa, que Deus ele está olhando por nós, que Deus está fazendo coisas por nós, que os sinais que a gente seguiu eram sinais certos. Ele quer que a gente reconheça isso, né? Igual a mulher aqui, ó, veja, a mulher exclamou, agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em seus lábios. Ela teve a fé, ela acreditou, fortaleceu. Ela teve fé, diminuiu a fé porque o filho morreu, mas depois fortaleceu a fé. É isso que Deus vem nos comunicar hoje. Nos abrir os olhos e amolecer o coração.
Tenha fé em Deus, por mais difícil que você esteja, sirva a Deus, sirva as pessoas, tenha a caridade, o amor que Deus pede para que a gente exerça, é a caridade com as pessoas em nome de Jesus Cristo, a caridade em nome de Jesus, tá? Não é em seu nome não, é em nome de Jesus. Quando você servir as pessoas, você vai receber as providências de Deus, vai passar por momentos difíceis, vai, permaneça firme na fé. Deus, ele vai fazer com que você passe, você supere esses momentos difíceis para que a sua fé ela seja fortalecida. Ele quer fortalecer a sua fé. Tá? É igual em Bodas de Caná, quando estavam lá os apóstolos, primeiros apóstolos, estavam com Jesus. Né? Ele fez um milagre que Maria intercedeu, Maria pediu para Jesus para que ele fizesse. Né? Jesus ainda falou, não é o meu momento, mas ela ainda intercedeu e mesmo sem ele falar que ia fazer, ela já confiou que ele faria, né? E isso fortaleceu a fé dos apóstolos também. Os apóstolos estavam com Jesus, isso fortaleceu a fé deles em Jesus, fortaleceu. E Deus, ele vai providenciar as coisas na sua vida para que você fortaleça a sua fé também. Vai passar por momentos difíceis? Vai. Mas amoleça seu coração. Sirva primeiramente a Deus. Exerça obras de caridade. Você vai passar por esse momento. Você vai superar os momentos difíceis da sua vida para que você venha fortalecer ainda mais a sua fé em nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você assistiu o vídeo, comenta aqui embaixo que você achou do vídeo, se te ajudou, se contribuiu alguma coisa para a sua caminhada, para que se você se fortaleceu através dessa palavra. Comenta aí embaixo para eu saber, eu vejo as visualizações, mas eu quero que vocês deixem os comentários para eu saber que vocês assistiram o vídeo, tá bom? Então, até a próxima, Deus abençoe. Tchau, tchau.